Aleluia. Queridos irmãos, pessoas amigas, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá na noite deste dia de estarmos aqui reunidos e unidos no santo nome de Jesus para fazermos uso da palavra de Deus, cultuarmos o Senhor com muita liberdade nesta rua. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Edivaldo. Deus sabe o amor, o carinho, o respeito que temos por este homem de Deus que conhecemos desde muito tempo. E quero louvar a Deus também pela vida do irmão Edneudo, nosso companheiro, que trabalhamos muito junto aqui no Parque Piauí, andamos muito junto, e fiquei até um tanto tímido nesta noite de estar aqui para ministrar a palavra com um teólogo de tamanho peso aqui perto de mim. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Aloysio. O pastor Aloysio, ele sabe, eu não preciso nem me estender muito ao seu respeito, mas Deus e ele sabe o quanto nós o amamos, o respeitamos como o homem de Deus que o é. E quando ele chegou, eu disse para ele que ele não me convida e os obreiros me chamam. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Aloysio. É um pastor jovem, é um pastor muito simpático, muito alegre, e Deus tem abençoado de uma forma toda especial a sua vida. E o desejo do meu coração é que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. Eu queria nesta noite, em rápidas palavras, eu prometo ser sucinto, não quero tomar muito do precioso tempo dos irmãos, das pessoas amigas que de bom grado estão ouvindo o som deste aparelho mesmo de suas residências, mas eu queria nesta noite, aqui bem rápido, trazer uma porção da palavra de Deus ao coração de você que está ouvindo esta noite. A Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, nós estaremos lendo somente um verso da palavra do Senhor, para que possamos estar fazendo uso da mesma. O livro das revelações de Deus, o livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia Sagrada, segundo a ordem do nosso cânon, ainda que por ordem de época de escritos, não seja ele o último, mas segundo a ordem que temos em nossa mão, ele é o último da Bíblia Sagrada. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, aqueles que já encontraram por ter intimidade com a Bíblia Sagrada, por gentileza diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Permita-me ler mais uma vez a palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Muito obrigado. Você pode fechar a sua Bíblia e me empreste aqui por alguns minutos, rapidamente, da sua preciosa atenção. Eu acho que se baixar um pouquinho, tá certo. Glória a Jesus. Queridos, nós acabamos de ler um verso da palavra de Deus no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um dos livros na Bíblia Sagrada mais temido. Outro dia uma moça chegou para mim, sorrindo, ela disse: pastor, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu amo ler a Bíblia, olha, mas quando eu chego no livro do Apocalipse, aí eu volto para o Gênesis de novo, mas eu não leio o Apocalipse. E eu, sorrindo para ela, perguntei por que ela não gosta de ler o livro do Apocalipse. E aí ela, sorrindo para mim, ela respondeu dizendo: ah, pastor, o livro do Apocalipse tem muita coisa forte. É nesse livro que a gente ouve falar de um número que a besta vai marcar aí, aqueles que não entregar sua vida a Deus, com o número 666, e só em pensar nesse número, eu já fico com medo.
E aí ela continuou dizendo: eu li também assim, rapidamente, no livro do Apocalipse, de uma estrela que vai cair do céu no mar, e que vai matar a terça parte dos seres vivos no mar, que vai tornar a água em sangue, a água amarga. E quando eu penso nisso, eu não consigo ficar quieta, eu tenho medo. Eu li também no Apocalipse, dizia ela, que vai cair também uma estrela na terra, e ela vai matar a terça parte da humanidade. E isso é de arrepiar cabelo, pastor. Eu não gosto de ler o Apocalipse. Ela continuou dizendo que no livro do Apocalipse ela viu também a respeito de uns cavalos que vão andar com cavaleiros sobre a terra, espalhando a peste, espalhando a fome, espalhando a guerra, espalhando a morte, levando a morte. E ela disse: é por isso, pastor, que eu leio Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e vou lendo, mas quando eu chego em Judas, que eu termino Judas, eu não consigo entrar no Apocalipse. Aí eu volto lá para o Gênesis de novo. E aí eu sorrindo para ela disse: olha, filha, deixa eu te dizer uma coisa, é verdade o que você disse. No livro do Apocalipse a gente vê falar do número 666. A gente vê falar dos cavalos que vão espalhar, os cavaleiros que vão espalhar a morte, a guerra, a fome, a peste, doenças. Nós vemos falar de uma estrela de nome Absinto que vai cair no mar, que vai matar a terça parte dos seres vivos nas águas. Absinto quer dizer amargo, que vai deixar as águas amargas. Nós vimos falar de uma estrela que vai cair na terra e matar também a terça parte da humanidade. Mas eu disse para ela: é nesse livro também que nós vemos escrito e descobrimos que o Senhor tem preparado uma cidade santa, uma cidade em que habita a justiça de Deus, uma cidade onde a morte não existirá. É neste livro que nós vemos que o Senhor vai dar ou entregar galardão àqueles que viveram nesta terra de forma justa e entregaram a sua vida ao seu plano salvífico na pessoa bendita de Jesus, o seu Filho. É no livro do Apocalipse que nós vemos também a respeito de uma cidade aonde as ruas não são ladrilhadas com pedras terrenas, numa cidade onde até o muro ou o baldrame deste muro são de pedras preciosíssimas, de ouro, de turquesa, de esmeralda e de tantas outras pedras preciosas. Então neste livro nós vemos ou descobrimos muitas coisas ruins que vão acontecer na humanidade, mas é nesse livro também que nós descobrimos e vemos as maiores bênçãos que estão reservadas para a humanidade e para aqueles que abraçam o plano salvífico de Deus na pessoa bendita de Jesus. E ela olhou para mim, sorriu e disse: ah, é? Pois eu vou experimentar e vou ler esse livro. E dias depois eu encontrei ela e disse: eu estou encantada, pastor, eu estou encantada porque eu vi coisas terríveis, mas eu vi coisas lindas, coisas gloriosas, bênçãos que Deus tem preparado para a humanidade, coisas lindas como a cidade de ouro, de ruas de ouro e cristal que o Senhor tem preparado para o seu povo. E ela disse: agora eu estou estudando o Apocalipse. Eu disse: vai estudando, você tem que entregar a sua vida a Jesus. E ela disse: eu estou estudando. É uma jovem amante da Bíblia Sagrada. Tem muita gente assim. Uma senhora chegou para mim outro dia e ela disse, com as mãos na cabeça, lacrimejando: pastor, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com os meus filhos. E eu perguntei: o que está acontecendo? Ele disse: eu não sei o que fazer com os meus filhos, eu não sei o que fazer com o meu marido, eu já senti vontade de dar cabo na minha vida. E eu perguntei: por que a situação está assim? Ela então olhou para mim chorando e, como quem estava puxando mesmo os cabelos da cabeça, ela disse: ah, pastor, porque eu sonhei com um casamento. Toda moça sonha com um casamento, toda moça sonha em ter um marido, toda moça sonha em entrar dentro de casa ou abrir a porta no final do dia para o seu marido chegar e ela, sabe, rolar assim como um casal apaixonado pelo tapete da sala, servir a mesa para ele. Toda moça sonha com isso. E ela disse para mim: eu sonhei um dia com isso, mas eu não estou vivendo isso. Um dia
Eu vi o meu esposo diante de um juiz de paz jurar fidelidade. Mas toda noite ele sai e entrega a sua vida às bebidas, aos vícios, e ele tem dormido mais fora de casa do que em casa. Os meus filhos, pastor, eles estão entregues às drogas, aos vícios, e quando eu chamo meu marido para corrigir, eles não encontram moral no pai para que eles sejam corrigidos, e eles estão levando uma vida de mal a pior, estão com a vida destruídas, e eu já não sei o que fazer. E eu perguntei para aquela senhora: me conte um pouco, como foi a criação dos filhos da senhora? Aí ela disse para mim: eu fiz o que pude. Todos os dias eu levava ele para o colégio, todos os dias eu ia buscar eles no colégio. Muitos pais não fizeram o que eu fiz. Eu ia deixar e ia buscar. Muitas vezes eu me esforçava para dar o melhor caderno, a melhor caneta, o melhor grafite, a melhor mochila, a melhor roupa, o melhor tênis. E eu sempre me esforcei para dar o de melhor para os meus filhos. E eu perguntei para ela: alguma vez a senhora sentou para ler um versículo da Bíblia com os seus filhos? Ela baixou a cabeça triste e ela disse: eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, pastor. E eu disse: olha, senhora, a matemática pode instruir e pode deixar uma pessoa mais inteligente, sábia e admirada pela sociedade. A ciência pode dar uma formatura a um jovem e pode deixar também ele admirado pela sociedade. Mas o que transforma mesmo é a palavra de Deus. O que liberta mesmo é a palavra de Deus. Andando por alguns interiores no sul do estado, eu fiquei admirado. Casas pequenas, paredes que não eram de tijolos e não eram rebocadas, casas de taipas cobertas com palha, mas em cima de cada casa uma antena parabólica. E nós chegávamos para evangelizar e perguntávamos: você tem uma Bíblia na sua casa? E a pessoa diz: eu não tenho uma Bíblia, mas tenho uma televisão, mas tenho um aparelho de som, sabe? Mas tem um móvel, uma mesa bonita. O grande problema da sociedade nos dias que nós estamos vivendo, e porque muitas famílias estão sendo destruídas, é porque os pais estão preocupados com a educação na matemática, na ciência, na história, na geografia. E deixa eu dizer uma coisa: isso é importante por demais. Você tem que estudar, mas você não pode esquecer da palavra de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus. O Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, que ele foi levado pelo inimigo para ser tentado no deserto, e ele, tendo jejuado 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, e Satanás olhou para Jesus e disse: Senhor, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães e mata a tua fome. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que emana, que sai, que provém da boca de Deus. E nessa noite, faça uma reflexão. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Você tem uma Bíblia na sua casa? As pessoas vão em uma concessionária e tiram um carro e parcelam em 70 prestações, mas quando fala compre uma Bíblia, é muito caro, e elas não querem ler a Bíblia, não querem estudar a Bíblia, não gostam da Bíblia e não leem a Bíblia. Mas a Bíblia, ela revela, ou ela mostra à humanidade a vontade de Deus, o querer de Deus, os propósitos de Deus, o beneplácito de Deus para toda a humanidade. Você precisa de uma Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que observar o que a Bíblia diz. O livro do Apocalipse foi escrito numa época de grande perseguição. Depois que Nero havia incendiado a cidade, a igreja, ou os cristãos naqueles dias, eles passaram a ser perseguidos de uma forma terrível. A história diz
que logo em seguida Domiciano sobe no trono, e tendo seu coração voltado para a idolatria, que é um pecado terrível, ele acorda um dia, sei lá, e manda o seu arauto, o seu mensageiro, apregoar em todas as regiões aonde tinha súditos: a partir de agora, ninguém pode adorar outro Deus senão a mim. Domiciano se declarou Deus. Domiciano se achou Deus. Ele agora estava proibindo, ninguém podia fazer petição a ninguém, ninguém podia orar a ninguém, ninguém podia adorar a outro ser a não ser ele próprio. E ele saía na sua carruagem real, e a história contada por Irineu, por Policarpo e por tantos outros historiadores diz que ele saía nas ruas do seu palácio, e o mensageiro gritando na frente da sua carroça, dizendo: aí vem Domiciano, ajoelhai, porque Domiciano é Deus. E um dia Domiciano saiu, e o mensageiro gritando: ajoelhai, ajoelhai, e as pessoas se ajoelhavam e estavam adorando a Domiciano como Deus. Mas no meio da multidão, a história diz que um homem ficou de pé. Um homem não se ajoelhou para adorar ele, e esse homem se chamava João, apóstolo do Senhor. A história conta, a história paralela, que Domiciano, irado, ameaçou João de morte e disse: faça o que todos estão fazendo, se ajoelhe e me adore. João, firme de pé, dizia: jamais, Domiciano, você é homem, jamais eu vou me curvar diante de você, eu só sirvo e adoro o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Outro dia eu conversava isso com uma senhora, e ela me perguntou, ela disse assim: sabe, pastor, eu não gosto de vocês. Ela foi muito sincera. E eu perguntei: por que a senhora não gosta? Ela disse: porque vocês não gostam da mãe do Senhor Jesus Cristo. A senhora está enganada. Nós amamos Maria, nós respeitamos. Ela foi uma santa mulher de Deus, ela foi uma escolhida, bendita entre as mulheres. Nós respeitamos todos os homens de Deus, como Pedro, como Paulo, como João, mas nós não adoramos a ele, porque só quem é digno de adoração é Jesus Cristo. Nós não nos curvamos a eles, porque só Jesus é digno. Ah, pastor, mas a história também diz que Pedro foi crucificado, e pior do que Jesus, de cabeça para baixo. Eu concordo, é verdade. Só que Pedro tinha muito pecado, e o único que pode fazer expiação é o Cordeiro perfeito. Aí está a diferença. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas Pedro, como um ser humano dotado de falhas, imperfeições, falou o que não era para falar, pensou o que não era para pensar, fez o que não era para fazer, tinha defeitos, e por isso não podemos através dele alcançar a remissão de pecados. O contrário de Jesus, nasceu de uma virgem, viveu nesta terra sem nunca pecar. Jesus nunca cometeu um erro, por menor que fosse, uma falha. Ninguém nunca foi capaz de apontar um defeito em Jesus. Aí esse sim é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que a Bíblia diz que só Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Religião não é mediador entre Deus e o homem. Religião é apenas fruto de quem já tem Deus na vida. Pastor não é mediador entre Deus e o homem. Não, a Bíblia diz que só Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A Bíblia nos mostra Jesus abrindo a sua boca, e ele define bem, artigo definido: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um e tem outros caminhos, ele disse eu sou o caminho. Ele disse eu sou a verdade, ele definiu, artigo definido, a verdade. Ninguém pode ir ao Pai senão
por mim, disse Jesus.